o slide? Sim, professor. Beleza. Obrigado, Pedro. Então, vamos lá, então. Eu tinha parado aqui nesse slide ontem, né? Falando sobre o relevo e as civilizações da antiguidade. Bom, quando a gente fala que a geografia é uma ciência extremamente importante para nós, não é um pleonasmo, né? Porque realmente é. Né? O relevo, né? Assim como a atmosfera e o clima teve uma grande importância para a civilização, para as civilizações e até para os dias atuais, né? O relevo também tem, né? Como um elemento importante da geografia, um grande elemento da geografia e também um dos mais importantes recursos que nós temos, né? O relevo ele sempre influenciou na história, né? Na forma como a sociedade se apropriou dos espaços, né? Como ela se apropriou, como ela utilizou de forma benéfica e muitas e também algumas vezes de forma prejudicial sua própria história, né? Mas a sociedade sempre vem utilizando o relevo como um importante recurso para o seu desenvolvimento. Né? Talvez não para o desenvolvimento de toda a sociedade, né? Mas pelo menos para o desenvolvimento de uma parte da sociedade. Né? Então, ela tem uma influência, o relevo tem uma influência muito grande na história, na economia, na cultura, na religião e na própria ciência. Né? Para vocês verem, aqui mesmo tem uma imagem de uma cidade antiga maia, né? Onde a boa parte das cidades mais elas ficavam se encontram nas planícies de regiões cársticas aqui da América Central, tá? Planícies de regiões cársticas, né? Um grande pelos lados, né? Próximos das do que eles influenciavam eles, O senhor tá travando muito. Oi? Travando muito aqui. Trabalhando. Aqui também tá cortando tudo. Tá todo mundo assim, gente? Será que é por conta da chuva? Nossa, complicado. Voltou, professor. Pode continuar. Voltou? Tá. Posso continuar? Beleza. Não, acho que tá travando ainda. Um minutinho só, deixa eu ver uma coisa aqui. Só um minutinho só, gente. Eu vou pedir para. Eu vou tentar desligar algumas coisas aqui na minha casa de internet para voltar aqui, tá? Um minutinho. Alguém já jantou? Eu voltei. Desculpe. Ah, vou desligar alguns aplicativos da internet aqui para ver se melhora para vocês aí. Bom,
Vamos retornar aqui. Pessoal, estão me ouvindo agora? Parou de travar? Está travando? Como é que tá? De boa, professor. Melhorou? Melhorou. Tá, eu desliguei todos os aplicativos da internet que tinham aqui e fui desligado pela casa que tinha também da minha filha que estava ligado lá. Eu acho que a internet minha não é muito forte aqui, ela acaba travando as coisas. Vamos lá. Ah, beleza, tá melhor, então vamos lá. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, o relevo ele sempre teve uma grande influência na sociedade nossa, né? Como um elemento da geografia, né? Dentro da produção do espaço geográfico, ele é um importante recurso para nós, né? Para nós como sociedade, tanto e principalmente historicamente, né? E economicamente. Eu coloquei algumas imagens de exemplo aqui, né? Por exemplo, a cultura maia, ela tinha no relevo uma forte influência cultural, religiosa, econômica, né? Então ela utilizava os elementos da superfície terrestre de forma muito ativa, né? E era muito importante para essa civilização, né? Tanto do ponto de vista cultural, religioso, econômico, né? Nas planícies eles faziam os plantios dos milhos, de alimentos, utilizavam os seus templos eram em formas de relevo, né, de montanhas, no caso, que estavam próximas, traziam para a realidade deles, né? Então, era uma forma de você acessar o divino através disso, não só eles, como os egípcios e outras culturas afora, civilizações afora aí, né? O Nilo mesmo, né, o Egito mesmo, ele se desenvolveu como uma grande civilização devido ao Nilo e devido a inundação periódica das margens do Rio Nilo, da coroa fluvial das margens do Rio Nilo, que eram áreas extremamente férteis, né, que eram utilizadas para a produção de alimentos, né? Outro exemplo bem clássico mesmo foram os astecas. Os astecas eram um povo nômade que acabou se movimentando e chegando até a região da Cidade do México, que a Cidade do México está na planície. Lá era uma região totalmente inóspita, era um pântano, uma região pantanosa, um lago, uma região lacustre, um lago raso, né? Onde eles construíram todas as terras emersas, fizeram a drenagem, faziam ilhas flutuantes para fazer plantio, ilhas flutuantes que tinham uma grande produção de grãos, de cultivo. Então, eles aproveitavam o relevo, aproveitavam uma situação que era inóspita para outras civilizações no entorno, e se tornaram uma grande potência, tanto que eles conseguiram conquistar todas as civilizações toltecas da região deles, no entorno deles, que estavam em regiões mais altas. Mesmo eles estando em regiões mais baixas, conseguiram ter um sucesso nesse processo de desenvolvimento civilizatório. Outro exemplo são os Incas e os Quechuas e outras civilizações aqui da América do Sul, né? Assim como algumas civilizações da Ásia, que aproveitavam o declive das montanhas para construir os patamares e fazer os plantios, né? Disso derivou a maior parte das espécies de milho que nós temos, das espécies de batata inglesa, que não são inglesas, né? Na verdade, são andinas, né? Onde que a batata que vocês comem hoje no McDonald's, ou comem frita, ou comem de maionese, ela provém de uma dispersão que deu origem aqui nos Andes, né, com os povos quechuas, com os incas depois, e com outros povos aqui dos Andes, assim como o milho. Né? E a grande diversidade de batatas e milho se deu também por essa questão de plantio em patamares. Aproveitamos o degelo das regiões mais altas e a água ficava estancada nos patamares e ajudava na produção. Então, eles tinham produção durante o ano todo, né? Porque cada patamar era um clima diferente. Então, eles conseguiam produzir utilizando o relevo, né? E até hoje nós utilizamos o relevo para a produção, né? Fazemos uso intenso do relevo para a produção. Então, o relevo a superfície terrestre ainda é um grande recurso para a sociedade, né? Principalmente porque a superfície terrestre ela tem contato com a atmosfera, né? Então, a interação esses dois grandes espaços, né, geográficos, né, dois elementos geográficos, contribuem para que nós possamos desenvolver nossas civilizações e nossos processos. Vamos falar um pouquinho sobre a história da geomorfologia, né? Então, a geomorfologia no moderno,
ele já é objeto de preocupação antiga. Já o relevo, a superfície da Terra, já desde os antigos gregos, já tinha uma preocupação quanto e como e por que esse relevo era daquela forma, né? E como utilizar, para que era utilizado, né? Tentavam entender o que levou aquele relevo, né? Eles não tinham conhecimento científico nosso, né? Conhecimento historicamente adquirido, mas foram os primeiros a dar as bases para o conhecimento moderno, tá? Antigos filósofos gregos e romanos ponderavam como as montanhas e outras feições do relevo se formavam. Já imaginavam como se formou essas feições do relevo, como se formaram montanhas, como se formaram falésias, né? E o talveg dos rios, como é que se formou os talvegs dos rios, né? O encaixe dos rios, os vales onde os rios estão encaixados, estão correndo, né? Alguns cânions, alguns locais mais profundos, outros menos. Por que essa diferenciação? Então, eles já se indagavam o porquê disso, né? Xenófanes de Colofon, entre 580 e 480 depois de Cristo, especulava que para as conchas marinhas existirem no topo de montanhas, os oceanos deveriam ter cobrido a Terra em tempos remotos. Eles não entendiam ainda o conceito de deriva continental, de isostasia, de movimento tectônico, né, de convergência do manto terrestre. Então, eles ficavam imaginando que, nesse caso, como que podiam existir conchas, né, e fósseis de animais marinhos, de grandes animais marinhos até, a 3, 4, 5 mil metros de altitude, como encontravam lá nos Alpes suíços, né, ou nos Alpes italianos. Então, eles ficavam se imaginando por quê, né, ou como esses animais que viveram há milhares ou milhões de anos atrás estavam a tantos metros de altitude, né, tão alto assim em relação ao nível do mar atual, né? Ou seja, para eles o mar um dia cobriu aquele local, o mar já foi mais profundo, né? Mas por que não tinha o conhecimento historicamente adquirido? Mas já pensavam, já imaginavam que aquilo tinha algo de interessante que deveria ser investigado. Já investigavam o porquê daquilo, né? Heródoto, entre 484 e 420 depois de Cristo, dizia que a parte mais baixa do Egito havia sido a Baía Marinha. Foi ele que disse que o Egito é a dádiva do Nilo. E realmente é a dádiva do Nilo, né? Até hoje é conhecido como a dádiva do Nilo, referindo às acumulações de silt pela cheia do rio, que torna fértil o vale. Silt e matéria orgânica, que torna extremamente fértil o vale. Pessoal, tá melhor agora? Tá conseguindo ouvir legal? Sim, professor. Beleza, obrigado. Então deu certo, então, desligar aqui as coisas. Beleza. Então vamos continuar. Aristóteles, né, 384, 322 depois de Cristo, conjecturou que a Terra e o mar alteravam-se de tempos em tempos. Né? Muitas terras secas de hoje já foram mar e muitas áreas de mar já foram terras secas no passado remoto. Ele conjecturou isso, mas ele entendia como é que era esse processo, né? Ele conseguia visualizar isso na superfície, porque ele visualizava que tinha algumas formas de superfície que eram derivadas de regiões marinhas, né? Então ele ficava se imaginando, se conjecturando como que aconteceu esse processo. Mas ele deu os passos, ele fez a pergunta correta para que no futuro nós conseguíssemos, através do desenvolvimento tecnológico nosso, conseguíssemos responder parte dessas perguntas. Muitas questões ainda estão em aberto, né? A geografia, a geomorfologia, ainda tem muitas questões para serem estudadas, né? Muito a se conhecer para se planejar melhor, cada vez melhor, o nosso futuro, né? O processo de desenvolvimento humano, o processo de apropriação do espaço. Quanto melhor, mais elementos nós soubermos sobre o nosso passado, sobre como foram os processos anteriores, melhor nós vamos conseguir planejar o nosso futuro, né? E um planejamento melhor otimiza a utilização dos recursos, né? E a otimização da utilização dos recursos leva também a uma sobrevida desses recursos, né? E leva a uma sustentabilidade, pelo menos a médio e longo prazo desses recursos. A falta de conhecimento e a falta de planejamento leva ao extremo desequilíbrio ambiental, né? E esse extremo desequilíbrio ambiental ele reflete extremamente nas condições econômicas, na qualidade de vida, do ponto de vista de sustentabilidade, até mesmo a curto, médio
e longo prazo. Né? O conhecimento científico é extremamente prejudicial para a sociedade, né? Traz prejuízos indivisíveis para a sociedade. Né? Lúcius Anaeu Seneca, em 4 depois de Cristo, até 65, né? Observou que os vales são formados pela erosão provocada pelos rios. Né? Ele já começou a imaginar assim, mas os vales, o rio, quando escoa, ele carrega consigo também sedimentos, carrega consigo seixos, pedras até maiores em regiões onde são mais altas, em regiões de serra, em regiões de cordilheiras. Né? Então, a força da água consegue carregar material. Se ele carrega material, ele está constantemente tirando material, está constantemente escavando o leito desse rio, né? Escavando o Talveg, né? Formando vales, até mesmo em alguns locais de maior altitude, formando até mesmo alguns canyons, né? Profundos e mais com declividade mais acentuada. Ibn Sina, ou Avicena, 1980 até 1087 depois de Cristo, traduziu os escritos de Aristóteles, que havia constatado que as montanhas são produzidas pela erosão diferencial, escoamento da água e ação dos ventos que produziam sulcos sobre as rochas. Então ele começou a perceber que os outros já percebiam que a superfície nossa era irregular, e ele começou a conjecturar que essa superfície irregular ela era irregular porque em determinados espaços geográficos, talvez uma mesma montanha, eu tinha mais fluxo d'água em um local do que em outro, né? Eu tinha rochas diferentes em um local que eram mais resistentes do que em outros locais que a rocha era menos resistente. E isso gerava o quê? Formas de superfície, formas de relevo diferentes. Então, cada espaço, cada local tinha processos e estruturas diferentes que levavam também a formas de relevo diferentes. Né? E, consequentemente, formas de uso deveriam ser adaptadas a esses tipos diferentes de relevo e de recurso. Certo? Durante a Renascença, muitos acadêmicos debateram a história da Terra. A Renascença foi a época em que nós começamos a vislumbrar, né, o renascimento da ciência, né, que ficou perdida lá nos tempos áureos dos gregos e um pouco dos romanos. Né? Na Renascença, logo no começo do fim da Idade Média, do período das trevas, né, alguns filósofos que nasceram, alguns cientistas que eram muito genéricos, né, começaram a imaginar, debater como que a Terra evoluiu. Né? Se nós tínhamos uma superfície tão diversa, como já falavam os gregos, alguns romanos, né, alguns árabes, já descreviam a Terra, já discutiam a Terra, filosofavam sobre a Terra, sobre o porquê das diferenças, né? Começaram a retomar essa discussão. Né? Ou seja, aquela ideia que ficou por mais de 1000 anos na Idade Média, né, que calavam-se a boca dos pesquisadores, dos cientistas, que tudo era imutável, né, na Idade das Trevas, que tudo tinha nascido do jeito que estava e não mudava mais, começou a ser deixado de lado. Começaram a especular sobre as causas da evolução do nosso planeta. Né? E imaginar que o nosso planeta teve uma evolução. Né? Inclusive, Darwin, ele bebe desse bojo, ele bebe dessa filosofia, desse renascimento do conhecimento, dessa reempoderamento do conhecimento. Né? Darwin, lá no século XIX, ele vai beber de todas essas filosofias, esses conhecimentos que começaram a renascer lá no século XV e XVI. Né? Leonardo da Vinci, entre 1452 e 1519, acreditava que as mudanças do nível do mar e da terra era comprovada pela presença de conchas marinhas no topo das montanhas. Né? Ele
voltou aquela ideia dos gregos romanos, voltou a discutir aquela ideia, né? Por que nós temos presença de conchas marinhas em topo de montanhas, né? Ele também opinava que os vales foram cortados por rios que carregavam o material de uma área mais alta para outra área mais baixa. Então ele começou a especular de novo, começou a retomar essa discussão científica, a entender cientificamente como se dava esse processo, né? Que não era algo que foi feito lá na criação do mundo e estava imutável por milhares e milhares de anos, né? Porque, de acordo com a Bíblia, a Terra tem 4.000 e poucos anos, né? Começam a trabalhar, tentar entender esse processo, tentar entender que esse processo físico ele tem outra dinâmica que não a espiritual, né? Não que a igreja pregava como verdade absoluta, né? Por isso chama-se de renascença. Renascença da ciência, renascença da filosofia, né? Renascença do conhecimento sistemático, da sistematização do conhecimento. No século XVIII, Giovanni Targioni Tosetti, é um dos pais da geologia, reconheceu evidências de erosão dos rios, afirmando que os vales do Arno, Val di Chiana e Ombrosa, na Itália, foram escavados por rios e suas cheias que preencheram lagos, sugerindo que os cursos irregulares dos rios estavam relacionados com os diferentes tipos de rochas que ele corta, né? Que cada tipo de rocha, que lá tem uma diversidade litológica muito grande, levava a um tipo de curso de água, a uma forma como que esse curso de água entalhava as suas vertentes e o seu talveg, né? Um processo que é chamado hoje de erosão diferencial. Jean-Étienne Guittard, entre 1715 e 1786, falava que os rios destroem montanhas e os sedimentos produzidos constroem as planícies de inundação. Também apontou a eficácia da erosão marinha, notando a rápida destruição das marcas de falésias no norte da França pelo oceano, pelo mar. Observou também que as montanhas do Auvergne foram vulcões extintos. Então, Jean-Étienne Guittard também foi um dos naturalistas franceses, um dos pais da geologia, né? E também da futura geomorfologia. Todos os pesquisadores do século XIX e XX se embasam nesse conhecimento, nesses patamares que esses pesquisadores começaram na Renascença a construir, né? Eles souberam fazer os questionamentos, começaram a questionar a realidade, souberam fazer as perguntas, os questionamentos, e tentaram entender o porquê desses questionamentos de acordo com o conhecimento tecnológico que tinha uma época, é claro, né? E foi muito, gente. Imaginem sem conhecimento nenhum, começar do zero e ainda enfrentar, muitas vezes, a própria sociedade, que a sociedade ainda era impregnada do sentimento sentimento expressado pela própria religião. A religião era muito forte ainda nessa época na Europa, né? Muito forte e ainda tinha muita como é que eu posso usar a palavra aqui? Tinha muita influência na forma como as pessoas aceitavam as verdades. Então, quando você questionava determinada verdade absoluta, né, era muito difícil, né? Então, era nadar contra a maré, muitas vezes, né? Fazendo um trocadilho geomorfológico. Então, a geomorfologia aparece no final do século XIX, mas já haviam indícios, como mostrei para vocês, no século XVII, entre trabalhos de geólogos e naturalistas, né? Dos antigos pais da geografia, da geologia, da própria biologia. Hutton, já no século XVIII, que é um dos pais da geomorfologia, da geografia e da própria geologia, deu as bases sobre as quais a geomorfologia seria construída, né? Dentro do conceito de renascença do conhecimento, renascença da sistematização, ele apresenta análises sistemáticas sobre os fenômenos naturais, principalmente da superfície da Terra. Análises sistemáticas coerentes e racionais, né? Sempre tendendo à racionalidade de entendimento desses processos, né? Essa racionalidade ela era de acordo
existia à época, mas já era um grande avanço, e é um grande avanço. E muito do que Hutton observou no século XVIII ainda é utilizado na ciência geomorfológica, e na geologia, e na própria geografia. Na ordenação da natureza, a destruição de determinado espaço levava à construção de outro espaço. Como eu falei para vocês já, né, ontem mesmo. Se eu tenho áreas emersas continentais, né, podendo ter algumas serras, montanhas e áreas de cordilheiras, né, quanto mais altas essas áreas são, maior é a energia potencial, ou seja, a energia gravitacional, né? E quanto maior a energia gravitacional, maior vai ser a energia cinética que vai ser produzida, né, quando há a precipitação, né, e a decomposição da rocha pelo interesse químico, físico e biológico, os três conjuntos, e a desconstrução desse material. Constantemente esse material desconstruído, retirado da superfície terrestre, ele é escoado pelas redes de drenagem, pelos rios. Por isso que os rios são muito importantes para a geomorfologia. Não são o elemento mais importante, né? Não são o único elemento mais importante, mas está entre os elementos mais importantes da geomorfologia. Né? Quase todos os relevos que nós temos na nossa superfície terrestre sofreram ou sofriam a influência do escoamento superficial, né? E esse escoamento superficial geralmente ocorre pela ação hidrológica dos rios. Tá? Pode ocorrer também esse escoamento superficial pela ação de uma geleira, por exemplo, em períodos glaciares. Mas em uma época ou outra na história da superfície de determinado espaço geográfico, ele passou por um processo hidrológico. Né? Então, os rios são... O escoamento dos fluidos é algo extremamente importante para entender o processo de evolução do relevo no nosso planeta. Né? Tanto que ele é utilizado também para você entender a evolução do relevo em outros planetas extraterrestres. Né? No caso de Marte, por exemplo, entender se teve água lá ou não, já expliquei isso para vocês. Então, todo esse material que é escoado, que é desconstruído dessas serras, dessas cordilheiras, dessas regiões de planalto mais altas, elas são escoadas e vão parar em planícies, regiões mais baixas, né? Pode ser no caso, como é no caso do Brasil, algumas regiões de depressão relativa, como é o Pantanal, né, que constantemente recebe sedimentação, mas também ele acaba perdendo um pouquinho através da bacia do Rio Paraguai, mesmo porque ele não é depressão absoluta, é só relativa, então ele tem o escoamento também externo a esse sistema. Mas em locais onde eu tenho depressões absolutas, quase todo o material que é produzido no entorno acaba indo se acumular nessas regiões de depressão. Quando eu tenho escoamento para fora do sistema totalmente, para o oceano, ele vai se acumular na onde? Nas plataformas continentais, como eu falei para vocês. Quanto mais próximo do continente, geralmente, mais espessa é essa plataforma continental. Né? Mais sedimentos eu tenho de espessura. Né? E quanto mais sedimentos eu tenho de espessura, e quanto mais antiga ela for, maior a capacidade que eu tenho, no caso, de explorar alguns minerais, no caso, petróleo e tudo mais. Né? Já falei para vocês, inclusive, né, que os Andes são o quê? O surgimento de uma plataforma continental que existia na antiga Gondwana. Tá? Por milhões e milhões de anos, né, houve a desconstrução de parte no litoral oeste da Gondwana. Tá? Quando houve o deslocamento dessa placa tectônica, que hoje é a América do Sul, que se chocou com a placa de Nazca, parte dessa plataforma continental, ela se soergueu. Eu até mostrei para vocês o esqueminha ontem, né? Só voltando aquele esqueminha para explicar a importância econômica também do relevo e da evolução do relevo para a nossa sociedade. Né? Parte dessa plataforma continental, ela soergueu. Aqui está no leste, aqui na imagem mas aqui é oeste, tá? Só invertam, que é no lado do oeste do Pacífico. Ela soergueu formando os Andes, tá? Como falei para vocês, a maior parte da superfície dos Andes é formada por rochas sedimentares. Né? E para vocês entenderem como é importante esse processo geomorfológico de surgimento dos Andes, do ponto de vista
do ponto de vista econômico, social, cultural e tudo mais, além de ser morada de várias civilizações e quechuas, importante para os maias, inclusive como fonte de água, porque eles canalizavam a água das regiões andinas, do degelo, para utilizar nas cidades deles, que geralmente eram construídas nas regiões desérticas, né? Deserto do Peru, deserto do Atacama e tudo mais. Então, eram regiões extremamente habitadas, mas eles utilizavam a água que vinha do degelo dos Andes, principalmente, né? Eu, quando fui para Lima, lá até hoje existem ainda os canais que foram construídos pelos Incas, né? Os de Inca, né? numa das capitais Incas, e os europeus, os espanhóis utilizaram aquele espaço geográfico para construir também uma cidade para eles, né? Para construir Lima, né? Que ficar muito próximo dos Andes e muito próximo da onde eles faziam a extração de prata, né? E por quê os Andes foram tão importantes para os espanhóis? A maior parte do ouro e da prata que hoje está na Europa saiu dos Andes, né? Como era uma região... Tá travando muito, Gabriel? Mais alguém está travando aí, gente? Está conseguindo ouvir? Então, eu vou dar continuidade. Voltando aqui. Como os Andes eles são o resultado do surgimento de uma plataforma continental, que por milhões e milhões de anos recebeu os sedimentos das áreas continentais, eles são extremamente ricos em minerais, né? Esses minerais eles acabam se concentrando. Como é que quando vocês vão fazer, quando a pessoa vai fazer exploração de ouro num rio, o que ele faz? Ele pega uma bateia, né? Quando é artesanal, ele pega uma bateia, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para mostrar para vocês, né? Ele pega a bateia, pega os sedimentos, né? Pega os sedimentos dessa bateia e faz o quê? Começa a agitar esses sedimentos, né? Com um pouco de água junto, né? Na agitação de sedimentos, o que acontece? Os minerais de peso semelhante acabam se juntando, os mais pesados no fundo e por aí vai, né? Os mais pesados sempre no fundo e os mais leves vão ficando por cima, né? Vocês imaginem que esse processo também acontecia com o ouro, com a prata, com o minério de ferro, com outros minérios, né? Cobre, alumínio, todos os óxidos que foram oxidados, todos os materiais que foram oxidados pelo intemperismo, que foram depois transportados pelos fluxos hídricos, eles foram se concentrar no mar, né? E o oceano, eles ficam lá perdidos com as partículas do oceano e vão se agitando. E acabam se concentrando, depois acabam ocorrendo algumas concentrações desses materiais nessa grande plataforma continental, né? E hoje os Andes são extremamente ricos em produção de minerais de todos os tipos. Pra vocês terem ideia, existia uma montanha na região de Potosí, aqui nos Andes, era uma montanha que era praticamente toda ela construída, ou seja, era toda ela composta por prata, prata e ouro. Tá? A maior parte das moedas de prata do Brasil e do mundo inteiro acabaram sendo dessa montanha, chamada de Potosí. Então, elas saíam navios e navios e navios para a Espanha, daqui da Colômbia, ou da Colômbia, ou do Rio da Plata, no caso da Argentina, aqui de Buenos Aires, né, para a Europa carregados de prata, saídos dos Andes. Né? Prata, ouro e tudo mais. Né? Só para vocês terem ideia, quando eu falei a questão da importância econômica do relevo para nós. Então, na ordenação da natureza, a destruição, ou seja, a desconstrução das rochas da superfície, leva à formação de novas rochas, concentração de minerais e tudo mais, que depois, no futuro, podem ser utilizados pela humanidade. Né? Hoje nós não temos capacidade tecnológica de explorar minerais no fundo dos oceanos, mas temos de explorar o petróleo. Tá? Quem quiçá um dia tenhamos condições de explorar a nossa plataforma continental do ponto de vista sustentável, de explorar os minerais que existem lá. Ouro, prata, ferro e outros mais minerais que existam lá. Entendem? Pessoal, todo mundo está travando muito aí? Elaine, está travando muito? Gabriel, melhorou? Continuando, gente.
Pfeiffer, 1802, e Liu, que o presente é a chave do passado. Né? Entender hoje os processos que acontecem no presente, eu consigo entender os processos que aconteceram no passado. Certo? Entendendo os processos que aconteceram no passado, eu consigo fazer um planejamento para a utilização desses espaços no futuro. Como disciplina autônoma, a geomorfologia aparece na Europa e nos Estados Unidos com o William Morris Davis. Né? O Davis a gente pode considerar como o pai da geomorfologia, né? Um dos principais expositores da geomorfologia, né? Um dos mais importantes expositores da geomorfologia. Isso já no final do século XIX e começo do século XX. Ele utilizou um método científico, sistemático e terminologia genética para definir as formas de relevo, né? E criou, assim, o chamado ciclo de erosão normal, ou ciclo geográfico. Né? Então, ele foi extremamente importante, ele é um dos pais da geomorfologia. O geólogo examina o presente para compreender e explicar o passado. O geomorfólogo estuda o passado naquilo que possa explicar o presente e planejar o futuro. Certo? Isso foi o que o Davis preconizou para nós. Uma das grandes preconizações, um pouquinho mais, tá, gente? Então, o geólogo examina o presente para compreender e explicar o passado. O geomorfólogo estuda o passado naquilo que possa explicar o presente, para mim conseguir planejar o futuro, né? Porque o relevo, a superfície terrestre, o contato superfície e clima são os nossos maiores recursos. Se colocarmos esses recursos em desequilíbrio, nós vamos estar colocando em risco o futuro da nossa sociedade como ela existe hoje. Não o futuro da humanidade, que o ser humano, como ser biológico, ele tem uma grande capacidade de resiliência, né? Mas a sociedade, como estrutura social, como estrutura, como superestrutura, ela pode entrar em colapso. Tanto que vou passar um filme para vocês assistirem depois. Vou deixar um link depois, chama-se Rapa Nui. Vocês vão gostar de assistir esse filme. Vocês passei para o ano passado para vocês. Se eu não passei ano passado, eu vou passar esse ano. A nomenclatura em geomorfologia não é só descritiva. Mas quando eu dou um nome para algum tipo de relevo, esse nome ele tem que carregar em si também como se deu a origem desse relevo. Né? Quais foram os processos principais de produção desse relevo? Assim, falando em abordagens da geomorfologia, eu posso citar as principais abordagens: geomorfologia histórica, geomorfologia estrutural, geomorfologia tectônica, geomorfologia dinâmica, geomorfologia climática, geomorfologia fluvial, geomorfologia litorânea, geomorfologia marinha, geomorfologia kárstica. E dessas, todas podem ser aplicadas, ambientais, hidrogeomorfologia e cartografia geomorfológica. Certo? Então, vamos ver um pouquinho de cada uma dessas dentro da evolução do conhecimento geomorfológico, tá? Aplicações da geomorfologia: planejamento ambiental e regional, são as principais aplicações, e prevenção de desastres ambientais, tá? E quando eu falo de prevenção de desastres ambientais, é desastre ambiental quando ele influencia prejudicialmente a sociedade humana, tá? Relações da geomorfologia com a geografia e ciências afins, né? Os pilares da geografia física são a geomorfologia, a pedologia, a biogeografia e a climatologia, tá? E a geomorfologia, como as geografias físicas, né? Os pilares da geografia física, eles têm muita relação com a geologia, com a biologia, com a meteorologia, com a ecologia, astronomia, oceanografia, química e matemática, física.
né? Isso a gente já viu isso desde o ano passado em climatologia, né? Não tem como trabalhar a geografia física se eu não abordar, não prescindir de conhecimentos de outras áreas para conseguir entender os processos que estão acontecendo na superfície terrestre, no caso da geografia física. E mesmo a geografia, como a geografia humana e tudo mais, né, ou como a geografia como um todo, como um olhar, fazendo um olhar holístico, né, um olhar mais completo da geografia, não tem como entender os processos geográficos, a produção do espaço geográfico, se eu não conseguir entender, se eu não conseguir fazer o uso de outros conhecimentos para entender a produção do espaço geográfico, né? Porque a produção do espaço geográfico ela é cultural, ela é política, ela é religiosa, ela é econômica, ela é social, né? E são todas essas relações, essas diversas relações, com as diversas relações também físicas do espaço, né? E essas relações físicas, elas são inúmeras relações físicas, que têm relação com clima, meteorologia, com relevo, com a pedologia, inclusive com relações extraterrestres. Quando eu falo de extraterrestre, não estou falando de nada de ficção, não, gente. Extraterrestre, quando eu falo de extraterrestre, são de micrometeoritos que caem no nosso planeta, de microcometas que acabam agregando água, ou de grandes corpos celestes que podem se chocar contra nós também e produzir calamidades, né? A geomorfologia e sua filiação acadêmica, né? A geografia física. Então, a geomorfologia está filiada à geografia física, né? E a visão tradicional, que é o estudo entre a relação da sociedade e o suporte natural, né? Relações do homem com a natureza, né? Só que eu tenho que ver essa relação do homem com a natureza de forma muito diversa, né? Quando eu falo de relação do homem com a natureza, é muito complicado de trabalhar. O homem se relaciona com a natureza, com o meio físico, de forma igual? De forma equitativa? Não, né? Nós temos um acesso aos recursos de forma diferencial na nossa sociedade, né? Alguns acessam mais, alguns acessam menos, né? Tanto que tem essa imagem que fala o seguinte, né? O impacto da Revolução Verde. Para quem que foi o impacto da Revolução Verde? Para quem serviu a Revolução Verde? A Revolução Verde começou na década de 50, 60, né? Com a intensa mecanização dos solos, utilização de agroquímicos e tudo mais, né? Que são heranças da Segunda Guerra Mundial, da produção de armas químicas, né? Da tecnologia de produção de armas químicas e de material bélico. Depois foi reutilizado, viram que aquelas indústrias acabaram ficando ociosas, poderiam ser utilizadas de forma intensa para a produção agrícola, né? Até hoje o é, né? Então, fica um questionamento. Qual foi o impacto da Revolução Verde? A quem serviu essa Revolução Verde? Quem sofreu o impacto dela positivo e quem sofreu o impacto negativo? Porque é um processo que levou mudanças na forma de nós nos apropriarmos do solo, nos apropriarmos dos recursos naturais, né? Água, solo, trabalho social. Nós reinventamos formas de utilização desse espaço, né? Reproduzimos outra forma de utilização desses espaços, né? Só que, como toda forma de utilização, de produção do espaço, né, alguns vão ser mais beneficiados que outros, né? Então, continua a pergunta: quem beneficiou a Revolução Verde, né? Essa foto ela é bem clara, né? Aqueles que ficam à margem da sociedade, à margem dessa revolução, eles acabaram sobrando para eles a maior parte do prejuízo dessa revolução, né? Visão contemporânea. A geografia física trata da análise espacial de todos os elementos físicos e processos da superfície terrestre, né? Além daqueles influenciados pelo impacto humano, né, ou pela sociedade. Então, hoje, para fazer geomorfologia, para entender a geomorfologia da contemporaneidade, eu preciso de utilizar várias ferramentas e vários
e várias ciências, vários métodos científicos para entender a realidade da interação da superfície nossa com a atmosfera e com a sociedade humana, né? E quais são os resultados dessa interação. Isso de acordo com Christopherson, 1994. Então, a geomorfologia, eu posso afirmar que é o estudo científico das paisagens, né? A paisagem é o reflexo visual da produção do espaço, né? E a produção do espaço hoje, invariavelmente, no mundo inteiro, ela tem ação direta ou indireta na sociedade, né? O homem, a sociedade, ela abrange praticamente todos os pontos do nosso planeta, né? Até mesmo, né, alguns vão falar, professor, mas o oceano não. Sim, o oceano sim. O oceano também está sendo modificado, sofre influência direta ou indiretamente da ação humana, né? Com a diminuição ou aumento de alguns processos erosivos, né? Com o aumento e diminuição de algumas de sedimentações e por aí vai, né? A ciência geomorfológica tem dois objetivos maiores: organizar e sistematizar a descrição das paisagens, né, através de esquemas de classificação intelectualmente aceitáveis, geografia física, né, intelectualmente aceitáveis, metodologicamente aceitáveis, cientificamente aceitáveis e comprovados, tá? E reconhecer nas paisagens a evidência das mudanças nos processos que lhe dão e lhe deram forma, né, que tem a ver com a estrutura, com a geologia, de acordo com Arthur Bloom. Qual o objetivo específico da geomorfologia? Né? Entender a forma da Terra, né? As formas da Terra, vamos colocar no plural, porque a Terra é diversa, a superfície da Terra tem uma diversidade incrível, tá? E elucidar os processos que operam em sua superfície. Né? Se nós conseguimos, cada vez que nós temos mais conhecimento sobre esses processos que se operam sobre a superfície, melhor vai ser a nossa capacidade de planejamento. Né? E melhor nossa capacidade de planejamento, melhor nossa capacidade de previsão de impactos e previsão de desastres ambientais. Né? Desastres ambientais que leva à insustentabilidade da nossa sociedade. Né? A sociedade não é sustentável do ponto de vista nem de médio nem de longo prazo se não tivermos planejamento e previsão. Qual o campo de estudo nosso? Toda a superfície de contato da Terra. Né? Toda a superfície de contato da Terra com a atmosfera ou com a hidrosfera. Né? Tudo isso é o campo de estudo da geomorfologia. Todos os processos que se operam aí, sejam eles processos exógenos, externos, que no caso a atmosfera, ou extraterrestres, né, cósmicos, ou internos, que são os movimentos tectônicos, isostáticos e tudo mais. Tá? Isostasia é o seguinte, gente, imaginem assim, falei várias vezes falar para vocês isostasia. Isostasia é a mesma coisa que eu pegar um cubo de gelo, né, e colocar sobre a água, né? Se eu mexer nele, ele vai voltar a ter um equilíbrio isostático, ele vai voltar a ficar mais ou menos 90% dentro da água, 10% fora da água. Né? Toda vez que eu mexo nele, ele vai se movimentar e vai voltar a um reequilíbrio isostático, ou seja, um equilíbrio em que 90% fora da água, 10%, 90% dentro da água, 10% fora da água. Né? A nossa crosta terrestre está sobre o manto, certo? O manto também é um ambiente fluido, não é fluido, mas é uma massa mais ou menos maleável. Então imagine que algo dúctil, né, duro, rígido como a nossa crosta terrestre, está sobre algo que é um pouco mais macio, né, sobre massa. Então, quando tem um processo de tectonismo de placas, né, que se movimenta, essas placas acabam se erguendo em algum ponto, uma borda se ergue, outra borda baixa. Então, ela tem um processo isostático. Depois ela recobra esse equilíbrio isostático, né? Então, pode acontecer esse reequilíbrio isostático quando, numa época de glaciação, por exemplo, na borda de uma placa tectônica ou de um continente, eu tenho lá a concentração de 2, 3, 4, até 3,5 km de gelo sobre a superfície, como era lá nos fiordes da Noruega, né? Os fiordes da Noruega ocupavam até 3.000, 3.500 metros de espessura de gelo sobre o que é hoje o continente, tá? Então, eles escavaram os fiordes, aqueles grandes vales que tem na Noruega e na Finlândia, né? Quando
as eras glaciais regrediram, né? Ou seja, o gelo regrediu para as calotas polares, regrediu para o Círculo Polar Ártico. Esse local que antes estava com mais de 3.500 metros de espessura de gelo, ele acabou o quê? Quando esse gelo saiu de cima dele, acabou tendo um novo reequilíbrio isostático. A crosta acabou se soerguendo um pouco também, porque não tinha mais o peso do gelo. Então, esse processo isostático acontece no nosso... acontece e está acontecendo constantemente na nossa crosta terrestre. É claro que não como o gelo, quando bate a mão no gelo, rapidinho ele recobra, ele mexe lá e recobra o equilíbrio isostático dele. No caso da nossa crosta terrestre, esse reequilíbrio isostático não é rápido, ele é muito lento geologicamente. É imperceptível do ponto de vista da vida, tá? Ele só é visível geologicamente falando, né? Com milhões e milhões de anos ou milhares e milhares de anos, tá? Ela é indireta através do quê? Através das marcas e dos signos que ficaram na superfície hoje. Pessoal, como é que tá indo? Tá tranquilo? Eu sei que alguns não estão conseguindo ouvir direito, mas tá muito rápido, tá bom o tempo que estou falando para vocês? Como é que tá? Preciso um pouco de feedback de vocês, senão eu não consigo, eu não... Tá tranquilo? Beleza. Obrigado, Dais. Obrigado, gente. Então, vamos falar um pouquinho mais, então, que tá faltando mais 5 minutinhos. 5 minutinhos, né? Acho que é isso, né? Vamos lá. A geomorfologia, ela tem um estudo estático, né? Tentar entender como se deu o que descrever as formas de terra, as formas do relevo de forma estática, e tem a geomorfologia dinâmica. Como toda ciência, eu vou estar descrevendo alguns fenômenos e outros eu vou estar tentando estudar a sua dinâmica. Então, nós podemos dividir em estudo estático e estudo dinâmico da geomorfologia. Nenhum deles eles se complementam, não são excludentes, certo? Não são formas de se visualizar ou de se estudar a geografia excludentes. Geralmente são complementares, tá? A moderna geomorfologia, ela não aceita mais as descrições qualitativas. Não adianta falar aquele morro lá, ele é medianamente inclinado. Não. Aquele morro tem 35% de inclinação, né? Ou ele tem uma inclinação de 45 graus. Então, eu tenho que definir numericamente, eu tenho que definir sistematicamente qual que é a inclinação daquele morro, né? E se ele é convexo, se ele é côncavo, né? Qual o grau de inclinação dele, de convexidade dele, qual o grau de concavidade dele. Então, a questão hoje, eu preciso saber quantificar os processos de geomorfologia. Ainda é uma ciência quantitativa, tá? Vejam bem, o professor Ricardo é uma pessoa extremamente crítica, tá? A geografia é crítica hoje. A geografia é uma ciência crítica. Tem que ser crítica mesmo, né? Só que isso não nos impede de quantificar processos. A quantificação de processos na geografia, inclusive na geomorfologia, na climatologia, na pedologia, são extremamente importantes para você fazer planejamento. Aí sim, quando eu entro no planejamento, na previsão de impactos, na previsão de desastres, aí eu vou entrar na geografia crítica, né? A quem é essa previsão? A quem é esse planejamento, né? Eu posso fazer um planejamento levando-se em conta que eu quero apenas atingir determinadas fatias da sociedade ou que eu quero atingir a sociedade inteira. A forma como eu vou utilizar o conhecimento que deve ser crítico. Agora, a produção de conhecimento quantificativo não é pejorativo, né? Muitas vezes vocês viram lá a geografia teve uma evolução, né? A geografia positivista, neopositivista, quantitativo, que está neopositivista, depois a crítica, né? Como se fosse uma evolução de que a crítica é o ápice. Sim, a crítica é o ápice, mas ela não pode deixar de prescindir de utilizar algumas ferramentas da quantitativa, né? Eu não posso apenas fazer uma análise sem ter respaldo de conhecimento científico. Muitas vezes esse conhecimento científico tem que ser, em alguns casos, quantitativo, tá? Voltando aqui, essa explicação para vocês entenderem quando eu falo de quantitativo, quantificação na geomorfologia
e não qualificação, porque eu tenho que ser quantitativo, eu tenho que comprovar. Eu tenho que comprovar que algo está acontecendo e que eu posso fazer uma previsão e uma prevenção desse processo. Tá? Não se pode caracterizar uma vertente com simples adjetivos e advérbios, né? Suavemente inclinada, fortemente inclinada. Precisa-se dizer o tamanho, quantificar, falar quanto ela tem de inclinação e tudo mais. Eu tenho que usar a metodologia morfométrica da geomorfologia. Né? Nós chamamos de estudos morfométricos. Inclusive, é a minha área de especialização no mestrado e no doutorado. Né? Eu sou geomorfólogo e trabalho com morfometria, né? Ou quantificação morfométrica. Então, nós temos para isso métodos e técnicas para fazer essa abordagem científica, né? Então, a abordagem teórica de um problema é extremamente importante, né? Saber a questão, qual o problema, entender qual o problema, filosofar sobre qual o problema é o primeiro passo. Se eu não tiver a visão do geógrafo para conseguir visualizar esse problema, eu não consigo determinar qual ferramenta, qual método, qual técnica que eu vou utilizar para expressar esse problema cientificamente, sistematicamente. Tá? Então, eu preciso abordar teoricamente esse problema. Eu preciso também voltar lá no conhecimento que foi produzido antes de mim, né? Por pesquisadores antes de mim. Eu não faço ciência do nada. Né? Não nasce da minha cabeça. Não sou professor aquele do desenho animado lá que tem uma luzinha que acende na minha cabeça. Consegui descobrir que tal coisa. Não consigo. Né? Eu vou procurar o conhecimento historicamente adquirido pelos meus predecessores. Né? Procurar lá nos pais da geografia, nos pais da geomorfologia, o conhecimento deles. E por aí vai. 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20, 100 anos atrás, se eu preciso. Eu vou procurar os conhecimentos necessários para entender o que eu quero. Tá? Aí sim eu vou produzir mais conhecimento. Aí eu vou dar minha contribuição como pesquisador, vocês vão dar a contribuição de vocês como pesquisadores para a ciência, produzindo mais conhecimento em cima do conhecimento que já vinha para vocês. Vocês já estão numa escada que tem mais de 10 pisos. Né? Vocês estão lá aumentando, construindo mais outro degrau nessa escada. Né? Vocês caminharam 10 degraus que vieram atrás, que outros criaram para vocês e vão construir mais degraus para a sociedade ter mais conhecimento no futuro. Tá? Observação no campo, testar, observar e medir. Né? Experimentos em laboratório, experimentos em campo. Eu tenho que quantificar, experimentar, ver se realmente aquilo é aquilo, se responde àquela metodologia que eu estou utilizando. E o método empírico quantitativo, né? Leis morfométricas. No caso, eu uso muito a física e no caso do estudo morfométrico, física e matemática. Tá? Pessoal, acho que vou deixar isso para a semana que vem, pode ser? Já são 10h05. Essa parte é um pouquinho mais longa. Eu volto de novo naquela primeira slide e dou continuação para vocês. Beleza? Pessoal, tirando as travas, deu para acompanhar legal? Se tiver alguma dúvida, vocês mandem parar, perguntem, por favor, viu, gente? Tem o chat e vocês podem pedir a palavra também, por voz, viu? Que bom, que bom. Obrigado, pessoal, por vocês terem participado da nossa aula hoje de novo. Estou ansioso, segunda-feira estarmos aqui juntos. Olha, mesmo sendo à distância, é bom estar com vocês novamente, viu? É bom de verdade. Tá me fazendo falta falar sobre geografia, discutir geografia. Principalmente geomorfologia, no caso, primeiro ano, a clima